diz o seguinte, a palavra do nosso Deus. Mateus 5, 43 ao 48. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Irmãos amados, nós temos uma declaração muito importante de Jesus Cristo em João, outro evangelho, relacionado ao nosso assunto desse texto. E Jesus diz o seguinte: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. Jesus está dando aqui categoricamente um elemento, mostrando um sinal, uma característica fundamental daqueles que são ou dizem ser discípulos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E não são, meus amados, os milagres. Jesus não disse e não respondeu esta pergunta, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, ou esta afirmação, ele não respondeu dizendo que eram os milagres, e nem mesmo as línguas. Muitos acreditam nisso, né? Que aqueles que são discípulos de Jesus necessariamente terão que terem em suas vidas milagres, línguas, profecias, curas, prosperidade material. E a continuação desse texto, meus irmãos, não tem nada dessas coisas. Jesus não disse que o maior sinal dos seus discípulos seria o fato deles falarem em outras línguas. Jesus não disse que o maior sinal daqueles que seriam os seus discípulos seria a riqueza, a prosperidade, ou qualquer outro elemento desses que tem a sua importância, tem o seu lugar. Mas Jesus indica uma virtude mais importante do que essas. E na continuação desse texto que eu li, Jesus diz: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Essa é a principal característica dos cristãos. Nós gostamos de outras características, é claro. Nós gostamos de uma boa exposição da Escritura, nós gostamos de certa tradição, nós gostamos das coisas bem arrumadas, nós gostamos de uma série de coisas. E estas coisas são muito boas, meus amados, mas não é a principal característica. Ainda que não tivéssemos onde congregar, ainda que o lugar onde estivéssemos fosse um lugar precário, sem conforto, sem ar-condicionado, sem iluminação, sem microfone, se tivéssemos amor, já teríamos a principal característica daqueles que são filhos de Deus. Esse texto, portanto, meus irmãos, nós lemos, e esse que eu mencionei nessa introdução, nos chama, nos convoca a prestar atenção naquilo que é mais importante. Quando nós nos esquecemos disso, nós simplesmente trocamos as prioridades. Começamos a dar importância para aquilo que tem importância, mas não é o mais importante. Jesus diz, meus amados, claramente, que a principal característica dos seus discípulos seriam que eles amariam uns aos outros. Mas que tipo de amor é esse? Se olharmos para o mundo, vamos ver que o mundo fala de amor. Vamos ver que até mesmo as ideologias, ideias, filosofias dessa terra pregam um certo tipo de amor. É preciso então fazer uma diferença, meus irmãos, entre o amor apregoado por Cristo Jesus e o amor apregoado pelo mundo. Pois o próprio mundo, às vezes se aproveitando da própria linguagem cristã e a própria linguagem que Cristo se utiliza, tenta extrair essa linguagem e colocá-la dentro de um contexto completamente mundano. Esse amor não é qualquer amor.
Se nós procurássemos uma definição de amor na Escritura, poderíamos encontrar uma definição que é diferente do amor do mundo. Entre as definições, existe uma que eu já compartilhei com os irmãos, que define o amor de Deus como um desejo e uma prática em relação ao bem de uma pessoa, de acordo com os mandamentos e para a glória de Deus. Portanto, biblicamente, aquele que ama, não é aquele que ama indiscriminadamente ou ama sem um certo padrão ético e moral. Aquele que ama biblicamente é aquele que deseja, faz o bem para o seu próximo, de acordo com os mandamentos e para a glória de Deus. Essa talvez seja uma definição que, resumidamente, seja a suma do que é o amor, de acordo com as Sagradas Escrituras. Quando olhamos para esse texto, nós lemos e vamos refletir sobre ele, nós percebemos que Jesus está finalizando uma sessão importante do Sermão da Montanha, exatamente com aquilo que é mais importante: o amor. Meus irmãos, olhando para aquilo que a gente tem visto até agora, desde o capítulo 5, este mesmo capítulo, versículo 21, nós estamos estudando o fato de Jesus contrastar, comparar a sua própria interpretação com 6 passagens do Antigo Testamento que eram escritas e também estavam na tradição oral dos judeus. Jesus está demonstrando com tudo isso que ele não veio anular a lei, ele não veio abolir a lei. Ele estava demonstrando que aqueles judeus de sua época interpretavam a lei de uma maneira legalista, de uma maneira externa, cerimonial, e não se importavam com o coração. Não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Aquelas pessoas só se importavam com aquilo que era externo. O ódio nasce no coração. A impureza, não adulterarás, nasce no coração. E Jesus vai mostrando todas estas coisas, e nós já estudamos algumas dessas passagens e algumas dessas interpretações, e estamos finalizando essa sessão hoje. Falamos sobre o assassinato, o adultério, o divórcio, os juramentos e, por último, a vingança. E hoje fecharemos essa sessão dentro do Sermão da Montanha, falando sobre o amor. Jesus está demonstrando aqui, irmãos, características do amor cristão, do amor apregoado por ele. E nós temos nesse texto 3 características importantes deste amor, as quais eu gostaria de compartilhar, portanto, com cada um dos queridos irmãos aqui presentes. A primeira coisa, esse texto nos ensina que o amor cristão, ele se estende até os inimigos. Ele não é um amor, um desejo de bem-estar que devemos ter em relação só aos nossos amigos, mas também até aos inimigos. Versículo 43 e depois 44. Observe o 43. Ouvistes o que foi dito. O que eles ouviram? Amarás o teu próximo e... Amarás o teu próximo. Irmãos, estão desanimadinhos aí, né? Amarás o teu próximo e... Veja, essa primeira parte, amarás o teu próximo, é um tipo de mandamento que já está no Antigo Testamento. Por exemplo, Levítico 19:18 diz: não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Mas essa expressão, odiarás o teu inimigo, onde que está na Escritura? Onde existe um mandamento dizendo, ame o teu próximo e odeie o seu inimigo? Nós não encontramos em nenhum lugar das Escrituras. Por isso que Jesus não disse, está escrito. Ele disse, ouvistes o que foi dito. Isso nos dá a entender, irmãos, que esse mandamento foi interpretado de uma maneira tão deturpada pelos judeus da época de Cristo, que eles passaram a interpretar esse mandamento dessa maneira. Ame aquele que é o teu próximo, ou seja, aquele que é da tua família, aquele que é da tua religião, e os demais são inimigos, você tem que odiar eles. Veja, num contexto do primeiro século, em que judeus consideravam como inimigos os samaritanos, os publicanos, os pecadores, não é de se admirar
que a tradição oral do judaísmo da época fosse exatamente essa: ame o teu próximo e odeie o seu inimigo. Jesus diz: ouvistes o que foi dito. E Jesus traz uma correção. E veja, essa correção não significa que Jesus está trazendo exatamente algo novo, pois isso já está no Antigo Testamento. Jesus diz que veio cumprir a lei. Ele mesmo inspirou a lei. Ele é o profeta. Ele é o Senhor de todas as coisas. Pedro diz no capítulo 1 de sua carta que o Espírito de Cristo estava nos profetas. Portanto, Jesus Cristo inspirou o Antigo Testamento também. Jesus diz, fazendo uma correção a essa interpretação, a essa tradição oral equivocada, ele diz o seguinte: eu, porém, vos digo, versículo 44, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Meus amados, que tipo de reação um judeu do primeiro século teria em ouvir isso daqui? Eles dariam risada, igual a Catarina fez agora. Meus amados, eles com certeza passariam a odiar mais ainda Jesus Cristo. Quem é esse? Quem é esse que está falando sobre a lei e ainda nos corrigindo, trazendo a sua própria interpretação a respeito da lei? Talvez Jesus fosse acusado de trazer algum tipo de novidade, mas Jesus estava restaurando, vivificando, renovando, trazendo a nova aliança, sim, mas demonstrando que tudo aquilo que foi escrito apontava para essa nova aliança e foi deturpado pelas pessoas da época dele. Meus irmãos, essa ideia de amar o próximo, de amar o inimigo, não é uma ideia, não é um mandamento estranho ao Antigo Testamento. Além do texto que nós lemos, por exemplo, Provérbios 19:11 diz o seguinte: a discrição do homem o torna paciente, e sua glória é perdoar as injúrias. Provérbios nos diz, portanto, irmãos, que a glória do justo é perdoar as ofensas das pessoas. Êxodo 23, 4, 5 diz o seguinte: se encontrares desgarrado o boi do teu inimigo, ou o seu jumento, o que você vai fazer? O boi do seu inimigo você vai lhe reconduzir. Se vires prostrado debaixo da sua carga o jumento daquele que te aborrece, daquele que te odeia, não o abandonarás, mas ajudá-lo-ás a erguê-lo. A semente desse ensino está no Antigo Testamento. A ideia é de que nós devemos ajudar até mesmo aqueles que são os nossos, entre aspas, os nossos inimigos. Jesus resgata então essa verdade. Jesus então, meus amados, ensina os seus apóstolos que replicariam esse ensino de tal maneira que o amor seria então considerada a principal marca do cristianismo. 1 Tessalonicenses 5,15 diz o seguinte: evitai que alguém retribua outro mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. E o próprio Jesus, João 13:34, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Por que ele fala sobre novo mandamento, sendo que isso já estava escrito no Antigo Testamento? É que esse mandamento, ao mesmo tempo que é novo, é velho. Ele é novo porque ele se torna a marca da nova aliança. Ele é novo porque ele é destacado como a suma da lei. Afinal de contas, se eu amo o meu próximo, eu não vou querer roubá-lo, matá-lo, eu não vou querer incitá-lo à impureza, nem falar mal dele. O que cumpre do quinto ao 10º mandamento. E se eu amo a Deus acima de todas as coisas, eu vou querer automaticamente cumprir os 4 primeiros mandamentos: adorar somente a Deus, não fazer imagem de escultura, não tomar o nome de Deus em vão e guardar o dia do Senhor. Jesus então, ele traz o mandamento do amor como um novo mandamento, novo velho mandamento. Ele resume tudo aquilo que está escrito e tudo se cumpre nesse mandamento. Irmãos amados, Lucas 23:42 demonstra que Jesus aplicou isso que ele está pregando. Jesus, quando estava na cruz, Lucas 23:34, diz o seguinte: contudo Jesus dizia: Pai,
perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Meus irmãos, Jesus estava exatamente aplicando, vivendo um padrão de amor que ele mesmo estava ensinando. Amar os inimigos, amar alguém que está te ofendendo, e no caso dele, amar alguém que está o matando naquele momento. A primeira coisa, portanto, que nós observamos nesse texto é que o padrão do amor cristão é que o amor cristão se estende até os inimigos. Um outro ponto importante, e eu destaco os versículos 46 e 47, irmãos, é que o amor cristão é superior ao amor humano. Existe um amor humano, não existe? Afinal de contas, até um pai que é ímpio, que não crê em Deus, ele tem um cuidado com o seu filho. Existe nos círculos humanos uma espécie de sentimento que se assemelha, em alguma medida, com o amor bíblico. Isso acontece por quê? Porque o ser humano foi feito imagem e semelhança de Deus. E um dos atributos que Deus comunica ao ser humano, dos seus atributos comunicáveis, é o amor. O amor está no ser humano caído. Por mais arranhada que a imagem de Deus esteja nesse ser humano, ainda assim ali há resquícios de sentimento, de humanidade, de amor. Só que veja, Jesus está estabelecendo aqui uma diferenciação entre o amor apregoado por ele e o amor do mundo. O outro padrão que eu quero trazer para os irmãos, portanto, é que o amor cristão, ele vai além, ele é superior, ele não é limitado como o amor do mundo é limitado. 46 e 47, olha só. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não há nenhuma vantagem em amar alguém que nos ama. Jesus está dizendo isso. Não fazem os publicanos também o mesmo? Aqueles que vocês acusam de pecadores, os publicanos, os cobradores de impostos, eles também não amam os filhos deles? Eles também não amam a família deles? Eles também não amam aqueles que concordam com eles? Se vocês fizerem como eles, que diferença vocês têm? Que diferenciação há no amor de vocês para os publicanos que vocês acusam? Parafraseando o que Jesus está dizendo aqui. Veja, versículo 47. E se saudardes, a saudação aqui como um símbolo da amizade, da fraternidade. Se você for amigo, que se você ter um amor fraternal somente pelos vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Jesus usa mais um exemplo, o gentil, que contextualizando para nós, irmãos, seria o incrédulo. O incrédulo, aquele que não é crente, aquele que não tem compromisso com Deus, aquele que não teme a Deus, ele também não faz isso? Ele também não ama quem ama ele? Ele também não ama quem concorda com ele? Jesus está trazendo aqui, então, um elemento que nos indica que o amor cristão é de um padrão que vai além do amor humano. Meus amados, o amor humano, natural, ele é interesseiro e egoísta. E veja, nós somos assim, porque nós somos pecadores ainda. E corremos o risco de praticar o amor cristão dessa maneira, equivocada. Amando por interesse. Amando quem nos pode dar alguma coisa em troca. Corremos esse risco. Assim como num clube. Assim como numa torcida, né, de futebol, aí, que a gente gosta tanto de assistir de vez em quando, né? A torcida, eles têm ali algum tipo de afinidade, eles estão ali por um objetivo, estão ali festejando por alguma coisa. E eles passam por cima de algumas diferenças pessoais em nome daquilo ali. Só que aquilo é humano. Aquilo é um tipo de união que tem como base algo humano. É apenas um ajuntamento de pessoas. É assim, numa torcida, em que uma torcida está junto com a outra, uma está aqui, a outra está ali, que um é capaz de matar o outro. Que um é capaz de lançar uma granada, lançar alguma coisa, ali uma bomba, como já aconteceu em estádios, porque ele considera aquele que torce para o time dele.
mas o outro ele considera como inimigo. O amor humano é assim. Ele é cheio de interesses, ele é cheio de egoísmos. O amor humano é limitado a quem nos agrada. Quando as pessoas nos agradam, quando as pessoas concordam com a gente, quando as pessoas nos louvam, nós temos essa tendência, poxa, que legal, essa pessoa é muito gente boa. Quando nós somos contrariados, nós temos uma tendência natural de não gostar da pessoa. Não gostei dessa palavra aqui, viu? Porque o nosso amor é limitado. Jesus está falando que o nosso amor, irmão, cristão, tem que ser além. Nós temos que ir além. Se nos comportamos como um clube, como uma torcida, se nos comportamos como qualquer outra coisa, como uma ideologia política, que cristianismo estamos vivendo? Jesus pega aquela bagunça do primeiro século ali, um monte de crenças judaicas, 5, 6 partidos religiosos, políticos judaicos, uma salada que era o Império Romano, e Jesus organiza tudo isso, fala, olha, vocês não podem ser como eles. Vocês não podem praticar aquilo que eles estão praticando. O nosso amor é limitado, o amor humano, sem Cristo, ele é limitado. E ele é muito bem manifestado quando as pessoas estão em condições inferiores que a nossa. Já reparou nisso? Quando a pessoa está numa condição inferior, as pessoas sentem pena. Olha, vamos ajudar, poxa, coitado, tudo mais. Mas o amor cristão é além. E quando a pessoa está numa condição superior que a minha, e ainda me ofende, é muito difícil eu ter pena dessa pessoa. É muito difícil eu pensar assim, olha, essa pessoa está numa condição financeira e tudo mais, muito superior à minha, e ainda está me ofendendo. Senhor, tenha misericórdia dessa pessoa. Salva, Senhor, essa pessoa. É muito difícil eu fazer isso. É muito difícil o ser humano fazer isso, porque o nosso amor é tremendamente limitado. Jesus está ensinando um padrão superior. Não é à toa, meus amados, que geralmente em contextos de luto, não se fala do defeito das pessoas. Porque nós temos essa característica. Uma vez que vemos a pessoa em condições completamente inferiores do que a nossa, nós valorizamos, nós sentimos pena, nós valorizamos só as características boas. Mas quando tivemos a oportunidade de fazer algo em vida, muitas vezes não fazemos. O nosso amor, o que eu estou querendo dizer com tudo isso, é que o nosso amor é limitado. E Jesus está pregando um tipo de amor aqui que vai além. Jesus está dizendo claramente, os publicanos e os gentios, eles amam quem concorda com eles, eles amam quem é da turma deles. Vocês devem ir além, senão vocês não terão nenhum tipo de galardão. A ideia aqui, não há nenhuma vantagem em amar quem concorda com a gente. É claro, irmãos, que Jesus está combatendo o ensinamento falso. Não é que não há vantagem em amar os nossos amigos, né? Nenhuma. Não é que não devemos amar uns aos outros, não entendam mal, né? Senão daqui a pouco, entendi, pastor. Tipo, o pessoal da igreja eu vou odiar, porque eles concordam comigo, né? Não é isso. Nós devemos amar a todos, quem concorda com a gente também, da nossa fé, da nossa igreja e tudo mais. Mas o nosso amor deve ir além disso. Além de afinidades humanas. Quando olhamos para a parábola do bom samaritano, eu acho que esse é um exemplo muito importante a respeito de um amor que vai além de fronteiras. Aquele samaritano, ele quebra todos esses padrões de limitação do amor humano, com os seus sentimentos e com as suas atitudes. Primeiro, ele é movido por compaixão. Compaixão no coração, irmãos. Começa aí. E muitas vezes nós não temos nem isso. Bom samaritano, olha aquele homem que foi assaltado e sente pena dele. Nós estamos numa fase tão grotesca do cristianismo que os crentes já não sentem mais pena de quem está numa condição ruim. Dão risada de quem morre, compartilham o vídeo de pessoas morrendo, dando risada.
nas redes sociais. Eu acho que as redes sociais é uma boa assinatura de condenação para o dia do juízo. É um bom testemunho de como pessoas zombam da vida humana e não têm compaixão da vida humana para o dia do juízo. Senhor, não tinha tempo, eu não fiz. Não, está aqui, ó, aqui o seu emoticon. E isso revela aquilo que está no nosso coração, irmãos. A nossa impiedade. E, inclusive, dependendo da ideologia política, nós sentimos pena, né? Se for do nosso lado, né? Se for da nossa crença, nós dizemos, não, coitado, morreu. Se for da outra ideologia, o que se diz? Bem feito. Mereceu. O amor cristão não pode ser assim, irmãos. Ele não pode ter essas limitações impostas por barreiras humanas. O bom samaritano, meus amados, ele é movido de compaixão, ele abre mão do seu tempo, ele abre mão do dinheiro, ele corre riscos, inclusive de ser ali assaltado, tudo para ajudar alguém que provavelmente o considerava como um inimigo. Aqui nós temos um exemplo importante do nosso amor, de como deve ser o nosso amor e daquilo que Jesus está falando sobre amar o inimigo. Veja, amar os nossos inimigos, esta é uma marca do cristianismo. E não só uma marca, esta é a glória do cristianismo. Essa é a glória do cristianismo, irmãos. E por que essa é a glória do cristianismo? Porque Jesus fez exatamente isso. Jesus não te amou porque você era bonzinho, nem eu porque eu era bonzinho. Porque a gente era simpático diante dele, porque nós éramos eleitos por causa de alguma coisa boa em nós. Veja, predestinação. A predestinação não é por causa de alguma coisa boa que há no ser humano. O texto sagrado vai dizer que nós nascemos debaixo da ira de Deus, inimigos de Deus. Alguém que ofende a Deus com todo o seu fôlego. Alguém que é ingrato com todo o seu fôlego, com todas as suas atitudes. Alguém que, quando faz o bem, a sua justiça é como trapos de imundícia diante de Deus. Até mesmo a sua justiça ofende a Deus, porque visa somente o seu egoísmo. E Jesus nos dá o exemplo, nos amando. O apóstolo Paulo diz, ele nos amou quando nós éramos ainda pecadores. Esta é a marca do cristianismo. E por último, em terceiro lugar, Jesus nos ensina a respeito deste amor, que ele tem como reflexo, ou deve ser um reflexo do próprio Pai. Jesus aqui menciona a pessoa do Pai. Vocês devem fazer isso, porque o Pai de vocês, que está nos céus, faz isso. É uma relação de filho com pai. Veja, até nas relações humanas, há um elemento, um vínculo. Naqueles que são filhos biológicos, há um vínculo biológico. Naqueles que são filhos adotivos, há um vínculo da adoção. Há muitos casos em que filhos adotivos acabam se parecendo com os pais, não é verdade? Por causa do costume. Há um reflexo entre pais e filhos. Jesus Cristo está falando sobre isso. Vocês têm que amar os seus inimigos. O amor de vocês tem que ir além do amor humano, do amor dos incrédulos, porque o Pai de vocês faz isso. E Jesus vai dizer então, versículos 45 e 48, quero destacar esses dois versos. Primeiro 45, para que vos torneis filhos do vosso Pai celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Jesus coloca o Pai como exemplo, irmãos, porque nós precisamos de um padrão perfeito, de um padrão máximo. E embora quando olhemos para a Escritura, possamos observar muitos homens e mulheres de Deus que viveram e que amaram a Deus e amaram ao seu próximo, nenhum deles se compara ao próprio Pai. O Pai é o nosso padrão máximo de
amor. Esse texto é estudado dentro da teologia reformada como sendo uma das bases para aquilo que se chama de graça comum e graça especial. Graça é uma bênção. E esse texto está demonstrando que Deus derrama algum tipo de bênção sobre todas as pessoas, até sobre os ímpios, até sobre os injustos. Essa chuva que cai lá fora, Deus está derramando também sobre aqueles que não merecem. Deus está derramando sobre a plantação daquele que é injusto. Isso demonstra, Jesus está mostrando isso aqui, o amor de Deus, não o amor salvífico, não o amor para a salvação, mas um aspecto do amor de Deus, um lado do amor de Deus. E onde está esse amor? Como nós podemos perceber? Está no fato de que Deus poderia fulminar essas pessoas num instante. E Deus ainda abençoa essas pessoas e lhes dá oportunidades para que possam refletir. Nisso consiste, então, o amor de Deus demonstrado por Cristo. Quanto a nós, que não temos a eleição na nossa mão, e não temos o livro da vida em nosso poder, graças a Deus por isso, nós devemos amar a todos, porque nós não sabemos quem são os eleitos e quem não são. Se o próprio Deus que sabe, e olha para os ímpios, e dá fôlego para o pior pecador, usar esse fôlego para a desonra dele mesmo, demonstrando o seu amor, a sua paciência. E quanto a nós, irmãos, que não temos o direito de dizer, esse é eleito e esse não é. Muito mais pesa sobre nós a responsabilidade de amar a todos, de desejar o bem e fazer o bem a todos, de acordo com os mandamentos e para a glória de Deus. Amigos e inimigos também. E o verso 48 fecha essa sessão, esse texto, só que fecha a sessão inteira, porque aqui Jesus termina as suas comparações de interpretação a respeito de textos e de ditos do Antigo Testamento. O verso 48, os irmãos podem ler, por favor? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celeste. A ideia, meus irmãos, é claro que nós nunca conseguiremos perfeição aqui na terra. Mas a ideia por trás aqui é, primeiro, Deus é perfeito, nós somos filhos de Deus, então devemos buscar nos parecer com o nosso Pai. Segundo elemento importante, mesmo que nós nunca consigamos nessa terra, o crente, o cristão verdadeiro, o filho de Deus, ele nunca vai se conformar com o seu pecado. O filho de Deus nunca vai dizer, poxa, eu não consigo ser perfeito, então eu vou me acostumar aqui. É o meu pecado e eu vou ficar com ele. Não, o Filho de Deus não faz isso. O Filho de Deus olha para a sua imperfeição, mas ele olha para o seu Deus. Ele olha para o alvo, ele olha para o ideal estabelecido nas Escrituras. E por isso que em muitos outros lugares nós vemos essa descrição de ser imitador de Deus. O próprio apóstolo Paulo diz em Efésios 5, sede meus imitadores assim como eu sou de Deus. Paulo conseguiu imitar Deus perfeitamente? Não, mas a ideia é de uma busca constante, de um inconformismo com as nossas atitudes, como que nós estamos falando aqui. Se pararmos para pensar em relação a esse texto, não estamos errando, irmãos? Digo o mundo evangélico, né? Precisamos melhorar, precisamos olhar para aquele que é perfeito e que nos ensina um padrão de amor, que está acima do padrão de amor desse mundo. Eu quero caminhar para a conclusão, além daquilo que a gente tem falado, esses três elementos importantes. O amor de Cristo aqui vai além dos amigos, vai até os inimigos. O amor pregado por Cristo, ele vai além do amor mundano, do amor do incrédulo. E o amor pregado por Cristo tem como exemplo máximo o próprio Pai que demonstra esse amor. Além dessas coisas, vamos olhar para nós agora, irmãos, para as nossas atitudes em cada área da nossa vida. Olhemos para as nossas famílias. Por vezes não conseguimos superar diferenças familiares porque não amamos. Porque estamos dispostos somente a perdoar e amar
aqueles que concordam com a gente ou aqueles que não nos ofendem. Nós precisamos vencer essa barreira. O verdadeiro amor nos faz superar problemas familiares, meus irmãos. Superar conflitos familiares. Quantas pessoas entre nós, cristãos, foram maltratados no passado pelos seus pais, cônjuges que se maltrataram, filhos que maltrataram os pais, e quantos não convivem com rancor e amargura no coração? Não conseguem conviver, não conseguem se perdoar. O amor que Deus nos dá através do seu Espírito Santo serve para que vençamos essas barreiras. O amor que Cristo nos dá, irmãos, é capaz de fazer com que vençamos essas barreiras. Olhemos para a igreja. Na igreja, nós temos que nos acostumar com o fato de que seremos ofendidos. Eu brinco com os irmãos, né? Uma hora eu vou chatear o irmão, né? E vocês também vão me chatear. Acontece com todos nós. Não é nenhuma novidade. A grande questão é que quando isso acontecer, não sei acontecer, mas quando, porque acontece, nós devemos fazer o quê? Perdoar. Na igreja, a igreja não deve ser como inimigos, como partidos inimigos, como acontecia na igreja de Corinto. E infelizmente nós vemos isso, irmãos. Aqueles que são mais velhos e participam dos concílios conseguem enxergar isso também. E que às vezes a igreja fica num cabo de guerra, né? O grupo desse, o grupo daquele, e as pessoas acabam não se perdoando, porque determinada pessoa não é do grupo específico que fala a linguagem dela. Quando alguém é disciplinado, há muitas pessoas que se divertem com isso. E até desejam isso. Está vendo? Olha. Você viu o que aconteceu? E muitos, além de se divertirem com isso, espalham as notícias. Quando deveriam chorar, prantear, quando deveriam lamentar, quando deveriam amar. Se você ama o seu filho, você deseja o bem para ele, você vai se alegrar se ele cair? Se nós temos esse amor pelos nossos filhos, nós não temos nenhuma vantagem. Esse texto está dizendo. O nosso diferencial é ter esse amor também pelos outros, inclusive pelos nossos inimigos. Aqueles que estão perdidos, irmãos, será que a gente ama essas pessoas que estão perdidas, estão caminhando para o inferno? Será que a gente acredita nisso? Na Reforma Protestante, um homem, John Knox, foi o fundador do presbiterianismo, na Escócia. Eu já disse para os irmãos, ele disse na praia escocesa, dá-me a Escócia, senão morro. Um homem que queria ganhar vidas para Jesus, claro, com muitas pessoas ajudando, pôde mudar um país todo na sua época. Será que nós estamos preocupados com essas pessoas que não conhecem Jesus Cristo? Se cada um de nós estivesse interessado em evangelizar mesmo, e estivesse menos preocupado com os nossos reinos pessoais e mais preocupado com o crescimento do reino de Deus, como não estaria o evangelho nessa cidade? Sabe o que é isso? Você olhar para uma pessoa e dizer, olha, essa pessoa não tem Jesus, ela vai para o inferno. E você se apiedar dessa pessoa, sabe o que é isso, irmãos? Amor. E você pregar o evangelho para ela. Isso é amor. Como que você está no seu trabalho? Perdoar ofensas no trabalho às vezes é difícil. Porque no trabalho convivemos com pessoas que pensam diferente, que são de religiões diferentes. Mas Deus nos dá a capacidade, meus irmãos, pelo seu poder, de observar, de entender este amor e de praticar esse amor. Nós vivemos no meio de uma polarização no nosso país, uma polarização ideológica.
em que as pessoas que estão nas pontas dessa polarização se odeiam e se consideram como inimigos. E às vezes os crentes estão juntos, desejando o mal, desejando a morte e se apegando a ideologias que pregam o ódio, não pregam isso daqui. Veja, irmãos, esse texto não está dizendo aqui, pelo menos eu não estou enxergando nesse texto. Por favor, me ajudem. Esse texto está dizendo que a marca do cristão é que ele seja de partido A ou B? Está dizendo isso? O verdadeiro cristão é somente se ele for de ideologia A ou B. Esse texto não está dizendo isso. Esse texto está dizendo que a marca do cristão é que ele ame, inclusive, os seus inimigos. Se você se identifica e se apega a ideologias que são contrárias ao Evangelho e ao amor do Evangelho, ou qualquer outro conceito, você vai ser julgado por isso. E eu preciso dizer isso. Na escola não é fácil, né? Às vezes a gente trabalha com pessoas que não são cristãs, e as pessoas zombam da nossa fé, pelo fato de sermos cristãos. E o que a gente tem que fazer, irmãos? A gente tem que perdoar essas pessoas, a gente tem que orar para que Deus abençoe essas pessoas, para que o Evangelho chegue até essas pessoas. E na sociedade como um todo. Por vezes, o que acontece conosco, somos tentados a isso, é que o nosso cristianismo vire um cristianismo somente da igreja, né? Isso é perigoso. Em cidade grande acontece muito isso, né? A pessoa sai da igreja e já vai pegar o trânsito ali e já sai no trânsito xingando todo mundo, né? Buzinando, xingando, arrumando briga no trânsito. Nas nossas cidades aqui não tem esse tipo de trânsito, né? Mas essa é uma demonstração de falta de amor, ou de que pelo menos não há nenhum tipo de mudança. Olha os nossos vizinhos. Você ficou irritado já com o vizinho alguma vez? Por vezes há vizinhos que não são fáceis, não é verdade? Nós estamos vivendo em sociedade e nem tudo acontece como nós gostaríamos, né? E nem tudo acontece como nós achamos conveniente. Há coisas e há comportamentos que nós achamos inconveniente, não é verdade? Só que nós não somos mundanos, nós somos crentes. E nós vamos ter então que tratar, claro, né? Da devida maneira, perdoar, vamos ter que engolir muito desaforo, simplesmente pelo fato de que Deus engole muito de nossos desaforos. Por isso, meus amados, vamos praticar esta verdade. E eu quero finalizar essa mensagem com 1 Coríntios 13, do 1 até o 7. Vamos ler esse texto? Além das aplicações que eu trouxe, Paulo ele faz essas aplicações para a igreja de Corinto. Havia em Corinto divisão, havia pecado sexual, havia gente levando o irmão para processo público, havia idolatria, havia tudo quanto é coisa que a gente imaginar. A gente já estudou sobre essa carta, né? Paulo ele coloca esse capítulo 13 como a solução para tudo. Cada elemento do amor de Deus seria a solução para um problema de Corinto. E ele diz o seguinte: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Agora, ponto. O amor é paciente. Tenha paciência. Devemos ter paciência uns com os outros. O amor é benigno, não deseja o mal. O amor não arde em ciúmes, não se ensoberbece, não se ufana, não se gloria, não se conduz de maneira inconveniente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não guarda rancor. Sabe aquele rancor que eu acabei de mencionar das famílias, né? O amor não guarda rancor. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. E verso 7, e isso daqui, esse verso 7, está falando do relacionamento. Porque o contexto é esse.
tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Amém, irmãos?